Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da colina, beleza? Galera, trazendo aí informações, tudo sobre o gigantão. Antes disso, eu peço aí teu like, dá uma força, dá uma moral, o canal aí tá aí decolando, subindo aí. Muito obrigado desde já por todo o carinho aí e a sua atenção, beleza? Vamos para algumas informações. Tá escutando no fundo? Festa dos tricolores. Pois é, passaram aí para os oitavos de finais. Tricolor com empate, Palmeiras aí também com empate, Flamengo também com empate, se não me engano. E o Botafogo perdeu, né, de 1-0, mas também passou os 4 brasileiros. Não torço para ninguém, irmão. Não torço para ninguém. Tá, os caras ficam zoando com a nossa cara. A gente fica aqui esperando alguma coisa positiva acontecer no Vasco. Nem contratações, tá? Chega positivamente aqui no Vasco. Um monte de especulações, mas até o momento que foi prometido, dia 21, dia 22, dia 23, dia 24, e hoje, dia 25 de junho, e nada aconteceu. Somente especulações. Especulações que dói a vista, dói os ouvidos, tá? A gente fica esperando alguma coisa acontecer de extraordinário no Vasco, para pelo menos sacionar a vergonha e a dor do vascaíno. Não tem, tá? E para piorar, deixa eu só trazer um lance para você. Nesse momento, nessa retoma, a gente está preocupado com altas contratações para poder enriquecer o elenco, o Vasco trazer resultados positivos dentro de campo. O problema é que a gente está se esquecendo de um ex-vagabundo, né? É um vagabundo e ex-presidente do Vasco, que está entrando aí contra o Vasco para receber o seu dinheiro com medo do Vasco estar dando calote e não aceitando. Eu estou falando do Jorge Salgado. E pode estar induzindo outros credores a não aceitar o modelo que o Vasco já apresentou à Justiça. Vai ter uma outra assembleia, se concordam ou não, de receber no modelo que o Vasco apresentou. Desde aí em diante, o Vasco começa a pagar. E tem que pagar rigorosamente. Caso contrário, o credor bate na Justiça e fala: não me pagaram, portas fechadas, Vasco fechado. Só que esse senhor, chamado Jorge Salgado, o ex-presidente do Vasco, está fazendo de tudo para o Vasco ser fechado, irmão. Não é possível. O cara está reclamando, está indo em rede social, dando um monte de entrevista. Eu não sei como ele tem essa cara de pau, tá, de fazer o que está fazendo com o Vasco, que passou a vida inteira alimentando o bucho dele, alimentando a ele. Ah, mas o cara já tinha dinheiro. Desde quando eu conheço o Jorge Salgado, e antes de eu nascer, ele já fazia parte, tá? Parte do Vasco da Gama. E esse infeliz está querendo fechar com suas súplicas misericordiosas, porque o Vasco não vai pagar, não aceita daqui a 10 anos receber isso. É uma vergonha para os dois lados, para ser muito justo e sincero. Eu vejo YouTubers aí colocando capas mentirosas de grandes contratações. Mentira, pô, mentira. Nada de extraordinário vai acontecer no Vasco, a não ser que seja dentro de campo, com uma das melhores e maiores contratações desse ano, que é o Nuno Moreira e o Fernando Diniz. A sinceridade é essa, irmão. Entendeu? Depositar a nossa confiança que nós temos dentro de casa. E é isso aí, se contentando com o Alex Teixeira, se contentando aí com o Jair, com o futebol baixo, Paulinho que está machucado não volta a performar, com o Vitor Luiz, né? João Vitor, desculpa, com o Maurício Lemos, que nunca consegue jogar, com o Lloyd Augusto, um Benjamin Garré, que sai muito bem nas fotos entre os amigos, mas não joga porcaria nenhuma de futebol. E é isso, entendeu? A gente fica aqui como torcedor, desculpa, como eu coloquei aqui, eu vou deixar aqui na descrição. A gente fica como torcedor, a gente faz uma cobrança. As torcidas organizadas que elas representam o torcedor que não consegue fazer o barulho que elas fazem. A gente fica aqui cobrando político, a gente fica cobrando ex-político, a gente fica cobrando o corpo de benemérito, enquanto o som, a história de outros clubes são super positivos. O Vasco não tem um pedido de desculpa. Aqui dia 21, 22, 23, 24 e hoje dia 25 não tem uma porcaria de uma contratação positiva, como o CEO, tá, Amodeu prometeu que ia fazer. Não tem um presidente nessa porcaria aí, dentro do Vasco da Gama, que pode se pronunciar e falar: os clubes estão lá no Mundial, vamos torcer contra para ele se ferrar. Porque se ganhar, vai ser um inferno a vida do vascaíno, que já está sendo. Eu tenho que chegar aqui
na rede social aqui, eu tenho que chegar aqui no YouTube, num canal falando de Vasco, falar que eu sou Bayern de Munique desde pequeno. Pô, tá que sacanagem, cara. E os caras não conseguem pensar nisso, o torcedor não consegue pensar no filho, não consegue pensar em ninguém, cara. Vamos fazer uma contratação pelo menos para falar assim, olha só, um pedido de desculpa, toma essa contratação aqui, traz aí um Toni Kroos da vida aí que tá quase se aposentando. Porra, traz aí um jogador bravo pra caramba aí, botar na zaga. Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para comprar o Lloyd Augusto, cara. Tem dinheiro para comprar o Lloyd Augusto. Já viu quanto é que custou o John Ares? Viu quanto é que custou o Lloyd Augusto, o Benjamin Garré? Pô, é complicado, irmão. E ainda tem um bando de idiota que só pensa na porcaria do seu bolso e toma ali embaixo pro fundo do poço. E um ex-presidente idiota que quer fechar as portas, cara. Entendeu? Aí eu tenho que trazer a notícia aqui pra você. Um monte de cabeça de bagre, lesionados, que eu vou te passar essa informação, infelizmente. Eu preciso passar ao que está discorrendo, mas eu tenho que fazer aqui um pedido de protesto. O que você, YouTube, o que você, torcedor, ou torcida organizada, pode fazer? Nada. Só a indignação, a vergonha e o repúdio de ser um vascaíno. No pleno século XXI, onde a gente está vendo o Campeonato Brasileiro, dentre os grandes clubes aí, estão se destacando, enquanto a gente fica na promessa aí, que a gente vai brigar com os grandes em cima da tabela. Nunca está acontecendo isso. Troca o time, falhas em cima de falhas, contratações horrendas, tá entendendo? Para brigar sempre, para não ser rebaixado. É isso que virou a rotina do vascaíno, acreditar que vai chegar um top de linha, tá entendendo? Para poder mudar a história do Vasco. Irmão, esquece. O problema está de dentro para fora, tá? Mas as notícias são essas, vamos lá? Tá aqui. GB tá treinando com o elenco. Fernando Diniz já tinha dito que tá olhando agora pra galera da Sub-20, que inclusive perdeu pro Corinthians, tá? A Sub-20 perdeu aí de 1-0 aí, a Sub-20 também do Corinthians é bem forte, tá? Mas a galerinha aí perdeu. Então, o garoto que passou uma das suas maiores vergonhas, tá? O GB na Turquia por conta de irresponsáveis, tá? Botou o garoto para poder ir lá fazer os exames, fazer os seus testes e saiu de lá como lesionado. E chega que o Vasco tá dando gol para dar para roda aí. Então, o Fernando Diniz foi chamado a atenção e tá lá, ele treinando lá com a galera. Outros também que agora foi entregue, a comissão técnica do Vasco, foi o Estrela e o DVD, tá? O David. Então, também vão estar entrando, começar a treinar, como eles já estão treinando, lembrando que tudo é um processo, tá, galera? O Estrela e também o DVD. Então, vamos esperar aí eles ganharem as minutagens dentro de campo, treinando, depois quando eles começarem a ser relacionados, depois eles começarem a entrar em campo, vai levar 10, 15 minutos, 5 minutos, assim como foi com o Adson, tá? Paciência total, voltou em alta performance, esquece, lesão do jeito que foi o deles, assim como foi o do Jair, como foi do Paulinho, não tem probabilidade do cara chegar a 220 mil por hora, esquece, devagarinho até eles voltarem a sua performance e se voltar aquele futebol, tá? Mas, de fato, a gente vai ter ali um meio campista, o Estrela ali pode estar fazendo a função, né, no meio de campo, Tietê, pode estar jogando ali até um lugar mesmo do Felipe Coutinho, apesar que eu prefiro mais o Zucarello, tá? E o DVD faz a função do Nuno Moreira. Então, tá aí uma boa resposta aí de renovação do elenco, tá? Vasco está aí se concentrando em fazer contratações, vou estar trazendo aqui, mas lembrando que também tem jogador do Vasco também para sair. Luiz Gustavo, garoto de 19 anos, zagueiro que mostrou muita identidade, personalidade, tá? E força quando jogou aí pela Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, pelo Vasco da Gama, desde o início que ele tá jogando, tá? E aí, o Al-Shabaab Al-Ahly, tá? É diferente do Al-Shabaab, tá? Que contratou aí por empréstimo aí o nosso Leandrinho, lateral esquerdo, tá? E do Paulinho Paula, é diferente, tá? Al-Shabaab Al-Ahly, tá? Da Arábia, é diferente, tá aí, provavelmente pode estar fazendo uma negociação
uma negociação positiva. Inclusive, eles botaram até um postzinho deles lá, um folder lá, como for, com a foto aí do nosso ativo. Provavelmente pode ser uma promessa para eles lá no futebol, tá, da Arábia. Então, o Luiz Gustavo pode estar saindo do Vascão. Léo Jardim, novela mexicana. Parece que dessa vez, agora, os contratos estão caminhados e positivamente pode estar saindo uma renovação a qualquer momento. Novela Léo Jardim, é isso aí. Esperando agora a paciência. Torcedor não tem mais paciência com essa história, mas pode estar saindo Léo Jardim para 2029 até 2030, essa renovação com aumento de salário. Não sabemos até o momento quanto vai custar para o Vasco pagar um acréscimo de salário para o Léo Jardim. Lembrando que aí as suas pretensões salarial foi aí em torno de 1,5 milhão, de 1 milhão aí, tá? Então vamos esperar quanto é que o Vasco vai pagar pelo goleiraço Léo Jardim, que não consegue sair da pequena área com a bola na mão, tá? Empresário, tá? O empresário, o Paulo Pitombeiras, tá? Quase não saiu. Paulo Pitombeiras, eu falo aqui direto, do Léo Jardim, tá ajudando o Vasco, tá? Com o volante Thiago Mendes, tá? O volante Thiago Mendes, que atuou no Goiás, atuou no São Paulo, jogou bem, jogou muito no São Paulo, tá? Hoje ele tá no Catar, no Al-Hilal, porém, o salário do homem aí é alto pra caramba, 1.300.000, e sem contar que ele tá vindo também de lesões, tá? Tá vindo de uma lesão aí que parece que foi um rompimento muscular na coxa direita, e aí deixou ele inoperante, tá? Uns 100 e tantos dias aí, tá? Uns 130 dias, mais ou menos, tô arredondando aí, numerologia a gente não sabe certo, mas uns 130 dias aí ele ficou aí sem poder jogar na temporada. E desfalcando o time, porém, o Vasco está negociando. Vasco gosta de jogadores final de carreira e Vasco também gosta de jogadores lesionados. Tá aí o Benjamin Garré, que até o momento não consegue ganhar uma vaguinha no Vasco, tá? E tá aí, dentre outros também, que tá no Vasco da Gama, lesionado, tá? O Vasco tá parecendo uma casa de lesionados. Se tu precisar de um, é só ir lá em Benfica, lá no centro do Moacir Barbosa, tu vai achar um monte de lesionados lá no Vasco da Gama, beleza? Zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, do Colo-Colo, pode estar pintando no Vasco, tá? O mesmo empresário desse zagueiro, Alan Saldívia, ele é o mesmo empresário do Jean Davi, a promessa, tá? Chilena, o novo Messi do Chile. Foi cogitado para ir para a MLS, não levaram. Foi cogitado para estar indo para o México, também não levaram. E agora o Colo parece que vai fazer uma negociação de troca de jogador. Vem um zagueiro e vai o Jean Davi, a promessa do Chile, beleza? Então vamos torcer, tu com sua fé aí, eu com minha fé, glória a Deus, tomara que vai, tá beleza? E também vamos começar aqui a falar sobre o atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. Jogou aí o ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, estava emprestado até o momento, 1.200.000, salário do homem, tá 1.200.000, Vasco está aí de acordo para pagar 800 conto por ele, e o Shakhtar Donetsk a pagar o restante, os 400, vai vir por empréstimo, provavelmente, tá, o mesmo empresário do Fernando Diniz, pode estar trazendo o nosso mais novo atacante, Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, tá beleza? Essa é a informação sobre os cabras que estão aí cogitados a vir para o Vasco. Tem uma informação... tá, eu falei aqui, deixa a produção, me ajuda aqui, que eu quase esqueci essa informação, tá? A INCAP, a juíza pediu aí, conforme falei no início do vídeo, a INCAP, ela fez várias mudanças. Lembra aquela situação que eles foram lá pro Texas, um cartório nos Estados Unidos, fazer uma outra petição para botar o nome de outro cabra, que não sei o que, um cambalacho que só, que essa 77 e todos esses sem vergonhas aí estão fazendo? Então, a juíza pediu, tá, um esclarecimento sobre isso tudo e quem é os novos donos da INCAP, porque tá mudando o nome aí
E isso aí é positivo pro Vasco, tá? Lembrando que a juíza tá de olho também nesse caso, mas não termina, tá? Mas a gente já sabia que isso aí ia se prolongar por anos e mais anos. Lembrando, galera, para fechar aqui, tá? O nosso vídeo, Vasco e Montevideo Wanderers, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia. O time do Uruguai vai estar fazendo, conforme eu falei aqui, um amistoso, tá? Vai fazer um amistoso lá na Arena das Dunas, em Natal. Já tive a oportunidade aí, povo de Natal. Ailton, amigo meu, nascido e criado de infância, tá aí em Natal. Ailton, tu é vascaíno, né, meu irmão? Eu sei que tu é, porque aqui no Rio você vestiu a camisa do Vasco, então vai lá torcer pro Vascão da Gama. Vai ser no sábado, sem ser sábado agora, o outro dia 5, já que a gente tá sem Vasco maior tempão. Tem que ficar vendo aí o Mundial de Clubes, fazer o quê, tá? Mas dia 5, daqui a 11 dias, 10 dias aí, vai acabar a vascarense aí pelo Vasco aí dentro de campo. Dia 5/7 vai ser o Vitória Cup, tá? Uruguai, um amistosinho, esquentar aí as equipes aí para voltar. Lembrando que é de extrema importância, assim como o Nuno Moreira falou, tá? O descansar, ter um momento para a família, tá? Agora eles voltaram, dia 23, 24 eles voltaram, essa segunda-feira voltaram a treinar, tem mais tempo aí com o Fernando Diniz, lembrando que o Vasco veio com derrota, mas veio com resultados muito positivos, de 3-0 em cima do Fortaleza, 3-0 aí, se não me engano, em cima do Melgar, 3-1 aí em cima do São Paulo, que foi o último jogo. Então Vasco também, mesmo com perdas e empate, mas Vasco está trazendo resultados positivos aí. E Fernando Diniz agora teve e está tendo tempo de treinar mais o time. Então isso vai ser muito positivo. Nesse campeonato, esse amistoso, tá? Inclusive falando de ingresso aqui pra galera aí, tá? Do Rio Grande do Norte, a galera consegue até pegar os ribeirinhos. Eu lembro que eu tava em Manaus, aí de Manaus eu fui para Natal, pegamos ali a embarcação, uma semana, irmão, uma aventura, tá? E aí a gente consegue, a galera aí sair até de Manaus, tem muito vascaíno, partir para lá, para Natal, de embarcação. É um sacrifício, é um amistoso, os ingressos tá custando aí de 100 mais barato ao mais caro a R$300, com um amistoso eu acho que vale a pena. Tem um outro tempo aí sem ver o Vasco e ver um novo modelo do Vasco em campo, tá? Já que o Vasco está tendo mais condições de tempo para treinar com o Fernando Diniz e vai vir surpresa aí, com certeza. Lembrando que isso tudo, né, pelo esse campeonato aí, Vitória Cup, tá sendo tudo pago, toda a despesa do time do Vasco, toda a delegação, tudo pago, estadia, almoço, viagem, tá sendo tudo pago, e ainda vai faturar 1,5 milhão, equivalente com o salário aí, né, de 2 ativos do Vasco aí, mas pelo menos já uma grana que entra, e faz aquele joguinho, um treino lá, fica bacana, melhor do que ir para um Boa Vista, né, ir aí para um Madureira da vida, ainda perder dentro de casa, como foi assim no início do Campeonato Carioca. Ô, decepção, meu irmão. Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, e lembrando que tipo de torcedor você é. Vamos cobrar, irmão. Você tem a maior ferramenta do século XXI, que é o teu telefone, a sua internet. A gente pode manifestar como torcedor o nosso repúdio, a nossa indignação. Eu não estou fazendo isso daqui como forma de protesto para poder ser o cara que está protestando, que nada disso, tá? É simplesmente orgulho ferido de ser vascaíno, que carrega no corpo, na alma, no coração, e esses merda, esses bosta aí, tá destruindo a nossa paixão, beleza? Vamos lá, galera, até o próximo vídeo. Fui!